foi revelada na sua vida, não adianta ninguém revelar a sua vida. Não adianta ninguém falar da sua vida. Porque essa palavra, ela precisa se manifestar na sua vida. Ela precisa fazer parte da sua vida. Para que você realmente veja a diferença de ser um cristão no mundo de hoje. Que está difícil. Está muito complicado. Nós precisamos entender isso, irmãos. E para entender isso, nós precisamos entender que pertencer a Cristo não é pertencer a uma organização religiosa. Eu entro aqui uma vez por semana, ou quando me dá vontade, eu vou lá e faço minha oração. Não. Ser cristão é ser filho de Deus, é ser filha de Deus. É onde você estiver, você se sentir filho de Deus. Onde você for, você poder orar, você poder, chorar para Deus, interceder por alguém, ajudar alguém com o poder de Deus. Ser cristão, irmãos, é muito mais do que pertencer a uma religião. Hoje eu enviei no grupo dos irmãos e na página também uma pregação. Eu gostaria que os irmãos depois pudessem escutar essa palavra, que talvez era uma palavra direcionada mais para quem é liderança, mas de certa forma todo cristão é um líder, é uma pessoa destacada, porque se torna luz, e uma pessoa que se torna luz, ela é visada, todo mundo enxerga ela, todo mundo vê, lá tem um cristão, lá tem uma luz acesa. E um cristão geralmente ele dissipa trevas, ele não se une às trevas, ele não compactua com as coisas que o Senhor não concorda. E o que eu quero e o que eu desejo é que, pela misericórdia de Deus, Deus possa manifestar na vida de cada uma das pessoas, pela fé que ela tem. Porque eu posso pregar, você pode pertencer a uma igreja, ser batizado, mas se Deus não se manifestar na sua vida, se você não tiver um sinal de Deus na sua vida, você vai chegar um momento que você vai enjoar de vir na igreja. Porque o mundo tem sinais, o inimigo ele dá sinais, ele faz você viver a tua própria vida, ele faz você experimentar os prazeres do mundo. Então o mundo ele vai te levar embora de qualquer forma. Se você não tiver o sinal de Deus, o mundo vai te levar. E eu posso dizer que isso é normal, mas seria se perder, seria errar o alvo, porque nós recebemos a salvação, mas nós podemos perder a salvação. É tipo assim, você ganha um objeto novo, zerinho, né? Mas você não cuida, não dá manutenção, aquele objeto vai deteriorar e vai estragar. E aquele objeto que poderia durar muitos anos não vai durar porque você não cuidou. No caso, a salvação é muito mais do que um objeto. É a certeza de que você pode partir a qualquer momento e você vai ter teu lugar. Vai lembrar que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Um local, irmãos, em que você não vai ter que acordar cedo para trabalhar, que você não vai ter que pensar em conta, que você não vai ter aflição de familiares, ou de suas próprias aflições, as suas próprias preocupações. A Bíblia chega a dizer um local onde Deus vai enxugar toda lágrima. Então é preciso que haja uma manifestação, e é preciso que eu entenda, que eu compreenda como que eu atraio essa manifestação de Deus na minha vida. Eu preciso crer o suficiente para que Deus possa se manifestar na minha vida, para que eu possa, de certa forma, porque eu vou ler uma profecia de Jesus para aqueles que o buscam. De certa forma, essa profecia ela tem que se cumprir na sua vida. E isso vai ser um particular teu com Deus. Eu não conheço a vida de vocês, o que vocês fazem durante a semana, nada, e não quero saber também. Mas o Senhor sabe. Mas eu
Eu queria saber o seguinte, que eu pudesse ver Deus se manifestar na sua vida e ver o testemunho que você vai contar por Deus se manifestar na sua vida. Você mesmo dizer com a tua boca da manifestação de Deus na sua vida. E eu quero que você abra a Bíblia em João 14, 21. Em João 14, 21 diz assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Esse prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Eu também a amarei. Ele mostrarei quem sou. Em outras traduções está assim: e eu me manifestarei a ele. A primeira tradução que eu li era assim: manifestarei a ele. O Senhor Jesus diz assim, que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Aí a pergunta que você faz é: quais mandamentos? Jesus deixou 2 grandes mandamentos que resumem tudo, né? O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a força, de todo o teu entendimento, de toda a tua inteligência. Amar a Deus, uns dizem sobre todas as coisas, mas é muito relativo sobre todas as coisas. Sobre o altar, amar a Deus sobre o altar, sobre todas essas coisas que é o altar, as coisas. Amar a Deus sobre todas as tuas atividades. Amar a Deus sobre todas as tuas decisões. Amar a Deus sobre todas as tuas ações, planos, projetos. Deus, Ele tem que estar sobre tudo isso. Ele tem que ser consultado para qualquer posicionamento. Ele tem que ser perguntado sobre qualquer posicionamento. Davi era rei. E quando ele tinha que guerrear, ele ia consultar o Senhor primeiro, se ele deveria ir ou não. Ele era rei. Tinha um inimigo lá tentando atacar o povo dele, e ele perguntava ao Senhor: eu devo ir contra esse? Eu vou ter vitória se eu fizer isso? Amar a Deus sobre todas as coisas é muito relativo. Que coisas? Quais os planos, quais os projetos, quais os sonhos que eu tenho? Qual a visão de futuro que eu tenho? Quais as coisas que eu gosto sobre todas as coisas? Deus tem que estar acima das minhas vontades, acima dos meus desejos, acima do meu querer. Ele deve ser uma ocupação mental minha. A minha ocupação mental devia ser assim: Senhor, o que eu devo fazer para te agradar? No Salmo 37:4 diz assim: se nós fizermos do Senhor as nossas delícias, Ele cumprirá os desejos do nosso coração. Ou seja, Ele vai me dar vitória nos meus planos. Se eu confiar ao Senhor os meus negócios, as minhas coisas, e for da vontade do Senhor, eu terei vitória. Agora, se eu não confiar, eu posso não ter vitória. Agora, aqui nessa palavra que diz que se eu o amo, eu guardo o seu mandamento. A prova que nós damos para Deus, e eu não consigo fazer essa prova com vocês. Deus sabe do coração de cada um de nós e sabe se está em primeiro plano ou segundo plano.
Se ele é o primeiro ou ele é quando der tempo. Se ele é o motivo quando você recebe uma bênção de você glorificar, o primeiro que recebe a glória. Se ele é o colo que você vai chorar quando você está aflito e angustiado, se ele é a primeira pessoa que você consulta para decisões, principalmente aquelas que vão envolver o teu futuro. No mundo tem muitos caminhos, e nós podemos pegar um caminho errado facilmente, se nós não consultarmos quem conhece o verdadeiro caminho. Essa semana a pastora Fátima achou o nosso Waze, quando a gente viajava para o norte do Paraná, um mapa desse tamanho assim, que a gente andava, ia de cidade em cidade. Tinha que ter uma atenção, porque se a gente errasse uma estrada, irmãos, a gente ia até achar a próxima cidade, até achar uma informação em locais que não tinha ninguém andando, estradas de terra. Naquela época era assim. Hoje não, é tudo asfaltinho, cheio de placas. O pouco asfalto que tinha naquela época ainda era esburacado. Eu me lembro que um dia eu vim do norte do Paraná com um carro lotado que a gente ia lá e voltava com ele lotado de coisas que a mãe dava. Passamos num buraco e eu parei num posto para abastecer. E aí o cara falou assim: o que aconteceu com a tua roda? Tava um S a roda e ela tava ainda, não tinha vazado o ar, mas não dava mais para andar com aquela roda. E eu não percebi. Na escuridão. Estávamos na estrada certa, mas mesmo assim achamos um buraco no meio do caminho. Mas era de noite. E eu com as crianças tudo pequenininho, dormindo dentro do carro. Irmãos, você quer agradar a Deus? Você quer provar para Deus que você o ama? Se você quer provar para Deus que você o ama, toda vez que você for fazer qualquer coisa, Deus terá de ser consultado. Ele vai estar vendo isso. Ele vai estar vendo o teu foco, a tua direção, o teu objetivo. Senhor, é certo eu fazer isso? É certo eu fazer esse negócio? É certo pegar esse emprego? É certo andar com essa pessoa? É certo, sei lá, deixar esse emprego? Deixar esse negócio? Porque às vezes a gente tem as coisas e a gente fica na dúvida: será que eu estou no lugar certo? Pergunta para Deus. E detalhe, irmãos, por nós, Deus é Espírito. Ele sonda o nosso interior. Ele sabe tudo que nós... Diz a palavra do Senhor, Ele sabe quando a gente se senta, a gente se levanta. Ele sabe de tudo. Então não tem como a gente escapar do seu olhar. Salmo 138 diz isso. Não tem. Então quando eu quero provar para Deus que o amo, eu lembro de uma pregação que a gente ouvia sobre só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. E quando o pregador falou assim que só Deus é onipresente, ele disse: nossa, a pessoa que faz a vontade de Deus, que está fazendo a vontade de Deus em todo momento, ele fica muito feliz de saber que Deus é onipresente. Sabe por quê? Porque quando ele está fazendo isso, ele já fala assim: Deus está vendo que eu estou fazendo isso para Ele, por Ele e por causa dEle. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele só anda com quem anda com Ele. Então ele é uma pessoa que ele vai estar andando com a gente, mas se eu começar a andar por caminhos que ele não agrada a Ele, será que ele continua andando comigo? Por que ele saiu de Saul? Saul era rei. Tinha uma norma a obedecer, ele não obedeceu a norma. Tinha que esperar o homem de Deus, ele não esperou.
Tinha que temer a Deus, ele temeu os homens. Ele perdeu a unção. Ele se perdeu no caminho. E veio sobre ele um espírito de perturbação. Nós não podemos esquecer que Deus está nos vendo. Diz assim que aquele que me ama, que obedece os mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama, faz tudo por Cristo, será amada pelo meu Pai. E ele diz assim, Jesus diz, eu serei recíproco, eu o amarei. Eu vou amá-lo. E vou me manifestar a Ele. Gente, pare, isso é uma profecia para você que diz que ama a Deus. Muitas pessoas vão ver a pregação, e é para você que está ouvindo a pregação também. Ele prometeu que vai se manifestar. Deus vai se manifestar na sua vida. Parece loucura. Ele vai se revelar a você. Nessa tradução diz ele, eu vou mostrar quem eu sou. Você já teve essa revelação? Eu tive. Nossa, a gente teria testemunhos para dizer aqui. Morando aqui, ele manda um senhorzinho aqui, vestido de chacreiro, de retireiro de leite. Depois, na hora que ele sai, depois que Deus me usou para servir ele, quando ele sai ali fora, perto desse portão, ele diz assim, se eu não encontrar com você nessa vida, eu vou me encontrar com você na outra. Para mim foi a chave da revelação de Deus. Deus se manifestou. Ele veio visitar a minha casa. No início do nosso casamento, ele mandou um anjo na minha casa, que eu já testemunhei para vocês. Que ele respondeu na palavra, em Hebreus 13:1, eu acolhi aquela pessoa. Aquela pessoa disse uma palavra-chave, fez um agradecimento para mim, disse que jamais esqueceria daquela minha ação. Eu chego em casa, o Senhor me dá a resposta que muitos sem saber hospedaram anjo em suas casas. E eu não sabia, mas eu sentia, pergunta para Fátima, eu sentia que Deus ia mandar alguém provar meu coração, eu sentia. Então se você quer mostrar para Deus que você o ama, você vai dormir pensando nisso, você vai acordar pensando nisso, você vai trabalhar pensando nisso, você vai perceber as circunstâncias ao seu redor, porque Deus pode querer provar você, Deus pode querer olhar o seu coração, ver onde está o seu coração. Deus pode querer se manifestar a você. Ele não vai aparecer com as mãos chagadas, com a marca dos espinhos. Não, ia dar muito na cara. É claro que se nós víssemos um homem assim, nós ia já saber que era Jesus. Aí nós ia querer bancar o bonzinho, não é verdade? Mas e se ele chegasse disfarçado? Tem uma história de uma menininha que ela pintava desde pequena. Pintava coisas que ninguém imaginava. Ela pintava o que aquele telescópio da NASA lá, isso. Fotografa, ela desenhava em casa às 4 da manhã. Ela acordava às 4 da manhã. E ela, vendo os desenhos de Jesus Cristo, ela falou em oração, pediu para Deus, falou, Senhor, eu queria pintar a verdadeira face de Jesus Cristo. Mas não essas aí. Eu queria... E ela orou e pediu isso. Às 6 da manhã bateu alguém na porta. Oi, pois não? Estou aqui procurando serviço, sou carpinteiro. Sou carpinteiro. E quando ela olhou aquela fisionomia, lembrou da oração, falou assim, tem um serviço para o Senhor. Tem que ir, senta ali. E pintou. Está na internet. Se vocês assistirem aquele... é um filme chamado Menino que Viu
céu, como é que é o nome? Cotton, o menino que viu o céu, nesse vídeo aparece essa menina. Quando o pai, que é pastor, vai pesquisar, aparece essa menina que teve essa experiência. Então Deus promete uma manifestação. Agora eu pergunto para você: você quer essa manifestação? Sim ou não? Sim ou não? Agora, se você quer essa manifestação, você vai sair daqui esperando essa manifestação, se preparando para essa manifestação, fazendo obras para que essa manifestação aconteça. Você vai sair daqui agindo, obedecendo os mandamentos, provando que o ama. Essa manifestação é a manifestação que vai mudar a tua vida, que vai ser o testemunho dos teus encontros, das tuas conversas. Pessoas que me conheceram há 35 anos atrás, que naquela época me ouviram, achavam que eu fiquei louco. Tem gente que lembra. E eu estive falando com uma irmã, e eu não sabia, mas eu até contei já aqui, que quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, depois mais uma manifestação, a presença, a descida, que nós vamos ver no outro versículo, 23, veja o 23. A minha tia, que já é falecida, ela dizia que o dia que o que aconteceu comigo, ela estava contando, disse que ela contava e falava assim: olha, até hoje me arrepia. E ela era uma pessoa que jamais havia conhecido o que era isso. Vindo de uma igreja tradicional que só cumpria ritos. Como é que ela podia se arrepiar de um fato que ela... Que loucura! Isso era muito louco aquilo. Dentro de uma igreja que só tinha rituais e aquilo se manifestou lá. Aquilo não. Ele se manifestou lá. Isso foi mais uma. Além da visita, o Senhor manifestou na minha vida em profecia. Sim, existe profecia. Porque eu fui tocado por uma misericórdia de Deus para estar dentro do local de oração. Eu fui chamado, fui convidado por outras pessoas. E eu fui tocado. E eu saí, depois de tocado, eu não tive paz. Eu queria saber de Deus. Gente, saí falando com Deus na rua: Senhor, o que tu quer de mim? Senhor, por que tu me tocou? Senhor, fala comigo. Senhor, me responde. Diz o que tu quer de mim, Senhor. Porque o que tu fez lá naquele lugar não foi obra de homem e nem do demônio. Porque mudou meu ser, mudou meu coração. Mas diz o que tu quer. E o Senhor falou em profecia no meio de 400 pessoas. Falou em línguas, uma profecia em línguas. E ele apontou do altar, pediram um intérprete, numa igreja que era tradicionalista, que só cumpria rituais. Que coisa incrível! E a pessoa que estava no altar, no silêncio, interrompeu o silêncio e apontou para mim e disse: a tua missão é... E sabe o que eu estou fazendo hoje? Cumprindo a profecia daquele dia. Porque no dia 12 de fevereiro de 91, Deus confirmou essa profecia com o batismo no Espírito Santo, que eu jamais vi, que eu gostaria tanto ver vocês receberem. Eu gostaria tanto que as pessoas que me escutam pudessem ter essa manifestação de Deus. Talvez você tenha corrido até hoje atrás de pessoas, atrás de homens, atrás de mulheres, atrás de igrejas. Deixa eu te falar, corra atrás de Jesus. Ande com Jesus onde quer que você for. Agrade Ele em tudo o que você fizer. Coloque Ele como primeiro. Não troca Ele por nada. Meu pai, apesar de ter sido de uma igreja tradicional, ele tinha um hábito de pôr Deus em primeiro lugar em tudo. E quando tinha visita em casa, chegava o horário do culto dele, das rezas dele, ele falava assim: ó, vocês vão comigo? Não, então vocês ficam aí, que daqui um pouco eu volto, daqui 1h30 eu volto. E ele ia, deixava todo mundo e ia. E se achassem ruim, ele fazia assim:
Não posso fazer nada, eu tenho que cumprir minha obrigação com Deus. É Deus em primeiro lugar. Ele ia fazer uma oferta, ele pegava o melhor frango que tinha, ele separava, ele fazia quase que um ritual de purificação, prendia aquele frango, desverminava o frango, tratava só com milho, engordava o frango, deixava ele bonitinho e entregava. E depois a gente via alguns efeitos no quintal de casa. Sabe qual era? As galinhas do vizinho morriam de gogo. Quem conhece aquela doença que mata a galinha que faz... E aí rocheia o pescoço, ela cai morta. Morriam, e os nossos não. As birruga de galinha, que chico, caroçava tudinho. A da vizinha tinha, nosso não. E andavam juntos, andavam juntos. Isso é manifestação de proteção de Deus. Deus era o proprietário daquilo. Deus mesmo cuidava, dava sabedoria e cuidava. Aquele que me ama. Tem um hino que a gente cantava assim, era bem assim, aquele que me ama será amado por meu Pai. Na verdade é o mesmo versículo. Eu também o amarei e manifestarei ele. Olha o 23 que diz: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E meu Pai a amará. Quer ser amado de Deus? Quer ser amado de Deus? Obedeça a palavra de Deus. E aí ele diz: e o meu Pai e eu viremos viver com ela. O Senhor diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos prepara o caminho para que eu venha morar nela. Foi o que aconteceu comigo. Quantos anos de teologia eu fiz? Um só, em 5 meses. Mas antes dessa teologia, eu já tinha vivido Deus, o estudo sobre Deus com o próprio Deus. Porque está escrito em João 6, todos serão ensinados por Deus. É aqui que entra a questão do Espírito Santo te guiar, ser o teu guia, ser o teu direcionador, ser o teu inspirador. Nós vamos caminhar durante esse tempo na meditação desse tema. Não é uma pregação temática, não. Ela vai ter que ser vivenciada. Você vai sair daqui, as pessoas que vão ouvir online vão ter o teu tempo com Deus e se perguntar se Deus é o único da sua vida ou se tem outras coisas, se o teu lazer é mais importante, se os teus passeios são mais importantes, se os teus amigos são mais importantes, se o teu negócio é mais importante, se o teu dinheiro é mais importante, se a teu filho é mais importante, se a tua filha é mais importante, porque ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Deus quer que a gente viva bem com família, mas hoje eu digo para vocês, eu não teria uma família abençoada se não fosse Deus na minha vida. Pode ter certeza disso. A gente sabe o potencial que a gente tem para se desencaminhar. Oportunidade que não falta e não faltou. Porque o inimigo vive preparando os pratos, vive preparando as circunstâncias. Só que Deus é o primeiro. Só que o meu coração já tem dono. E eu não temo, irmãos, ante uma situação difícil. Eu não temo dizer para Deus assim: Deus, você não tem mais nada para mim. Não me deixe aqui peleando de graça, não. Não me deixe nessa luta desenfreada, não. Me leva. Me leva para junto de ti. Eu sei que tem preparado um lugar para mim. Ou vocês acham que Elias estava depressivo? Elias sabia o que tinha reservado para ele. Foi por isso que ele deitou naquela pedra e falou: Deus, é o seguinte, já que a situação desse pé, eu vou deitar aqui e vou morrer aqui mesmo. Aí Deus tinha plano para Elias. Falou: levanta, come aí que você tem muito que andar ainda. Por isso que Davi diz assim,
Um dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais que 1000 fora deles. Gente, ele era rei. Ele tinha várias mulheres. Ele tinha banquetes. Ele tinha coisas, planos e projetos. E ele diz: um dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais do que 1000 fora deles. Quando os teus desejos estiverem te impelindo aos prazeres da vida, seja ao prazer da vaidade, de aparecer algo que não é, ou de querer coisas deste mundo, e que você se sacrificar por causa das coisas deste mundo, mas não se sacrificar para Deus, você não está pondo Deus no primeiro lugar, você está pondo Ele em segundo plano. Porque você sacrifica a tua vida e as tuas coisas para o outro lado, não para Deus. O Espírito Santo, ele é simbolizado como pomba, ele é simbolizado como vento, ele é simbolizado como fogo. E ele se manifesta como pomba, como vento e como fogo. Como pomba, ele se manifesta no batismo. Como vento, ele se manifesta no Pentecostes, também como fogo no Pentecostes, línguas de fogo. E eu digo para vocês, quando Deus se manifestar na tua vida, Ele vai queimar o que você pôs no altar, se tiver oferta no altar. Eu não estou falando dessa oferta que muitos pastores pregam por aí, não. Eu estou falando da oferta da tua vida, do teu corpo, a tua vida, o teu ser, a tua existência. Como disse em Romanos 12, 2, oferecei os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Se o teu corpo estiver em sacrifício no altar, o Senhor vai descer com fogo, e aí você vai conhecer o Senhor como Ele é. Como Ele prometeu no versículo 21. Esse versículo para mim foi a chave, porque quando eu li, irmãos, me veio assim, peraí, eu li assim: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei, meu Pai o amará, e nós vamos se manifestar a Ele. Espera aí. Não estou falando do arrepio que você sente quando está orando. Não, nada disso. Eu estou falando manifestação de Deus, de uma pessoa que é toda poderosa e é Deus. Manifestação, presença real. Ontem eu estava bem triste, ó. Cheguei lá, nós estávamos na sede, mas o Senhor me visitou no louvor, no momento do louvor. E a tristeza ficou para lá. O Senhor levou embora. Você não precisa acreditar na minha palavra, acredita no que está escrito. Acredita no que está escrito. Faz prova do que está escrito. Faz prova para ver se essa palavra é verdade ou não é. Mas quando você sair daqui, que o Senhor seja o primeiro na sua vida. E se o Senhor for o primeiro na sua vida, nunca mais você vai se ausentar de um momento de oração. Nunca mais você vai deixar Ele em segundo plano. Nunca mais você vai fazer programa no horário que você tinha. Um encontro com Deus. Lembra do hino que a gente cantava antigo? Nesse santo lugar eu marquei o encontro com Deus. Nunca mais. É por isso que muitos de nós, irmãos, vive assim, como ondas, né? Altos e baixos. É uma inconsistência emocional, uma inconsistência de direção. Naquela pregação que eu deixei, eu falo sobre a gente ser sinal. As pessoas estão olhando para nós. E se elas sabem que nós somos cristãos, elas sabem o que é certo e o que é errado. Sabiam que as pessoas que estão fora sabem o que é certo e o que é errado? E às vezes elas são a manifestação do inimigo de outra forma. Para ver se você é cristão mesmo, João. Ô João, se eu subornar, 100 não, é pouco, né? Tem que ser 1000 para frente.
Ou jogo emocional. Táticas emocionais. Coloca você contra a parede. Jogo fazendo você jogar com as suas próprias emoções. Você vai me desprezar? Você vai me deixar em segundo plano? Vou deixar em segundo plano, porque Deus é o primeiro plano. Se o plano de Deus é você na minha vida, você estará comigo, com Deus sendo o primeiro plano. Se não, é livramento.